3, 2, 1 e claquete. Negões, muito bom dia para vocês. Hoje nós vamos continuar nos fenômenos ondulatórios e vamos estudar um fenômeno muito importante chamado interferência. Desde já gostaria que você compreendesse o fato da nomenclatura da palavra que diz que interferência do latim interferentialis, do francês interférer, ok? Do inglês interfering, do alemão interfere, né? Pela própria palavra, a interferência, ela vem a ser o encontro, uma sobreposição de coisas, quando uma coisa interfere na outra. É claro que nós estamos estudando onda, então para nós vai ser a interferência, o encontro de duas ondas. Mas quando as ondas podem encontrar, quando as ondas vão se encontrar e interferir uma na outra, quando elas se sobreporem. O que é sobrepor? Quando elas encaixarem uma na outra. É claro que essa interferência só vai acontecer quando as ondas tiverem a mesma frequência, ou mais próximo disso possível. Então, o que é o fenômeno da interferência? É o encontro de ondas de mesma frequência. Anote aí, grave aí, por favor. O encontro de ondas de mesma frequência faz com que aconteça o fenômeno de uma se sobrepor à outra, ok? E nessa sobreposição, nós temos um encontro que pode ser construtivo ou destrutivo. Construtivo, imagine, por exemplo, rádios, né? O que é a frequência de uma rádio? Né? É justamente aquela sintonia que você vai conseguir encontrá-la no seu aparelho. Né? Temos a rádio 88.3, né, megahertz, temos a rádio 100.3, 103.1 e temos trocentas rádios espalhadas por aí, né, de acordo com a escolha de frequência das pessoas. O problema é que você tem no espaço aéreo, né, e em volta de você aí, onda de rádio para tudo quanto é lado. Tem as ondas de rádio vinculadas à internet, à televisão, ao próprio rádio, né, o aparelho de rádio. E aí você tem lá, ó, essa onda aqui, tudo aí junta, né? Tudo junta. Essa aqui, tudo junto, ok? Aí quando vem por algum problema de rádio, né, a rádio tem um decodificador que pode alterar a frequência daquela rádio. Pode acontecer disso, como acontecia muito com canais de televisão também, quando eles saíam fora do ar, né, saíam fora da faixa de frequência. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né, ainda mais aí com a tecnologia a cabo, né, via satélite, que a gente mais trabalha atualmente, mas enfim, eu tenho rádios diferentes e vem uma quarta rádio aqui e acaba casando a frequência com uma dessas. Por exemplo, aqui, ó. Aí, em vermelho, em cima dela, o meu amado. Nesse momento aqui, eu tenho crista com crista, vale com vale, uma justa posição de ondas que vai gerar aqui uma interferência para quem ouve. Nesse caso, que casou certinho as fases, o que é fase? Crista e vale, né? Crista, crista, vale, vale, eu vou ter aqui uma interferência construtiva. O que é interferência construtiva? Quando esses pulsos se somam. Ô Simon, para quem vai ouvir, o que isso vai me dar? Bom, primeiro vai me dar um aumento de amplitude, então, aumento do volume, ok? E segundo, eu vou ter dois pulsos falando ao mesmo tempo. Perfeito? Então nós temos um pulso duplo. Quem vai escutar vai estar se confundindo ali num grande volume com duas rádios falando ao mesmo tempo. Porém, se vem uma outra rádio e casa aqui, ó, que é isso, Simon? Olha essa rádio vermelha e essa rádio pretinha.
né, estão casando certinho com a mesma frequência, mas aonde eu tenho uma crista, eu tenho um vale. Aonde eu tenho uma crista, eu tenho vale, crista, vale e por aí vai. O encontro desse pulso, esse casamento, vai gerar para mim uma interferência destrutiva, que pode destruir tudo, ou seja, quem for escutar não vai escutar nada, os pulsos eles se destroem enquanto estiverem casados, tá? É claro que a fonte eu posso regular ela lá e os pulsos saírem um de cima do outro, mas enquanto estiver casado, enquanto eles estiverem casados, né, a gente vai não escutar nada ou vai escutar uma parcela. O pulso, a interferência destrutiva pode matar uma rádio e deixar uma outra bem fraquinha, né? Acontecia muito quando as ligações cruzavam, né? O telefone ficava mudo, você está numa ligação e do nada cruza com outra chamada, bate a interferência destrutiva, fica mudo, ligação cai. Ou quando você estava conversando com alguém, a ligação entrava e entrava uma outra pessoa dentro da sua conversa, né? Então, aquilo ali era uma interferência construtiva, quando muita gente aparecia na sua ligação sem você querer. Isso é o cruzamento de ondas, justaposição de ondas, que nós chamamos de interferência. É isso que acontece, ok? Essa interferência, então, pode ser construtiva, colocando um método simples para você aqui, ó. Quando dois pulsos de mesma fase se encontrarem, perfeito? Aqui nós chamamos de IC, interferência construtiva. O que vai acontecer na interferência construtiva? A soma das amplitudes, a justaposição, tá lá, ó, né? Se a gente chamar esse cara aqui de A1, amplitude 1, e esse pulso de A2, aqui nós vamos ter claramente o A1 mais A2. Ô Simon, mas isso acontece até quando? Isso acontece enquanto os pulsos estiverem encavalados, justapostos, né? Um por sobre o outro. Quando isso não acontecer mais, ou seja, quando as ondas passarem, né, continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, vem, interfere e continua seu caminho. Isso é até uma regra para corda, né? Caso a gente pegue aí algum exercício do tipo. Os pulsos após a interferência continuam seu caminho sem que nada tenha acontecido. Até mesmo no destrutivo. Né? Se você, mas aí o pulso destruiu, como é que fica? Uai, parceiro, o pulso não destruiu. Lembra que quem está gerando esses pulsos aqui são duas fontes. E essas fontes são constantes na geração. Então, na hora do encontro, acontece a subtração de pulsos, mas eles passam depois e continuam o seu caminho. Como aqui, ó, um pulso A1 e aqui um pulso A2. É claro que no encontro desses pulsos nós temos uma interferência chamada de destrutiva, ok? São ondas que têm a mesma frequência, tá? Mesmo não tendo a mesma amplitude, tem que ter a mesma frequência para interferir uma na outra. E nesse momento aqui, padrinho, na hora do encontro deles, eu tenho uma subtração do maior menos o menor, A1 menos A2, gerando aqui claramente um pulsinho para cima, né? Aí depois que eles se encontrarem, o A1 continua grandão indo para a direita, o A2 continua pequenininho vindo para a esquerda. Ok? Então, esse é o pulso resultante, A1 menos A2. Ou seja, se isso aqui fosse rádio, ondas de rádio, e elas ficassem encavaladas algum tempo, justapostas em algum tempo, eu ia matar o pulso da rádio 2, ia ficar escutando só a rádio 1 baixinho, né? Com menos intensidade, com menor intensidade, tá ligado? Então, nesse encontro aqui, eu mataria um. Só que como eu não matei os dois pulsos, é uma interferência destrutiva parcial. Quando A1 menos A2 der zero, nós temos a interferência destrutiva total, ok? Então, isso é o conceito do que é uma interferência construtiva e destrutiva, que a gente mostra primeiro em corda, né? Para você identificar o que acontece.
Alguma dúvida nesta parte? De quase zero matemática? Hein? Alguma dúvida? Vocês estão almoçando? Vocês estão aí? Acho que tá tranquilo, Simon. Acho que está tranquilo. E aí, podemos apagar? Pode pagar? Eu tirei uma foto, Simon. Tá bom? E claro que todo o nosso ensino de interferência é para chegar até aqui. A interferência de ondas 3D, né? A gente vai assistir um videozinho na sexta-feira, o experimento de Young, que é muito importante dentro da física, tá? Vai explicar muita coisa para a gente. É uma das partes muito importantes para quem vai brincar de PISME no ano que vem, né? Uma parte que já foi cobrada bastante dentro da interferência. Para quem vai fazer vestibulares tradicionais, também é importante, principalmente se alguém fosse aventurar em prova de física de segunda fase, né, prova aberta, é um assunto que é recorrente em muitas provas e por isso a gente vai estudar como que funciona a interferência de ondas em 3 dimensões. O que seria essa interferência em 3 dimensões? Seria mais ou menos assim, só para você ter uma noção. Eu tenho uma fonte de rádio aqui e eu tenho uma outra rádio aqui, certo? Elas emanam ondas de rádio para todos os lados, ondas de rádio eletromagnéticas, né? Qual é a condição, então, para que aconteça uma interferência nesse ponto aqui, ó? E sabendo que essa rádio está a uma distância D daquele ponto, sabendo que essa rádio está a uma distância D2 daquele ponto, né? Qual é a interferência que acontece naquele ponto? Que interferência é essa? Né? É construtiva, é destrutiva? Se for, qual é o comprimento de onda da onda interferida? Né? O que a gente pode fazer com a onda interferida ali? Se ele te der amplitude, eu vou somar ou vou subtrair, porque é construtiva ou destrutiva, ok? Então, o que tá rolando aí? Eu acho que vai continuar a frequência 1 um pouco menor. Pois é, não tem como a gente saber assim de cara,
né? Não dá para a gente ter uma noção. Então, eu vou mostrar para vocês a equação, e claro, primeiro de onde ela vem, né? Que nos permite dizer sobre aquela interferência ali, ok? Através dos números de interferência. E esses números de interferência é o que vai ficar bem guardadinho na sua cabeça para a aula de sexta-feira, tá? Os números de interferência, que bom que a gente não tem aula amanhã, né, que a gente não vai perder esse vídeo por conta de feriado. Então, na aula de sexta-feira, você vai ter que trazer à tona esse número de interferência. O Gabriel Abílio mandou uma mensagem aqui para mim. Ele está escrevendo um livro, mas eu vou ler aqui rapidinho. Ele mandou um parágrafo desse livro que ele está escrevendo. Ele disse assim: Simon, se a gente conseguisse interferir a luz que vem de uma galáxia que está se afastando de nós, dependendo do ponto da trajetória em que realizássemos isso, podíamos ficar com observações diferentes do desvio para o vermelho em diferentes partes da Terra? Sim. Você não diz isso devido a franjas claras e escuras, ok? Você diz isso devido ao efeito Doppler, né, do afastamento dessa galáxia. É natural que com o afastamento ou aproximação dessa galáxia, esse efeito que eu estou falando para Gabriel e para todos vocês, devido à pergunta dele, é um efeito do próximo capítulo, um efeito da acústica, que acontece muito com o som no nosso dia a dia, mas eu também vou falar dele para a luz para vocês. Né? Toda vez que uma estrela ou uma galáxia se aproxima ou se afasta de nós, a luz que a gente enxerga pode ficar mais avermelhada ou mais azulada devido a esse movimento, né, distinto entre nós, observadores, e o corpo que está se movendo. Isso acontece tanto para o som, né, carro de Fórmula 1, quando passa, também acontece para a luz, e a gente vai ver no próximo, ok? Mas sim para a sua resposta, para a sua pergunta, perdão. Ok? Então vamos ver como que funciona essa questão da interferência matemática em 3 dimensões? Vou convidar você a, no seu caderno, fazer 2 ondas, ok? Bonitinhas aí. Espero o Simonzinho fazer aqui, né, para você ver o que vai acontecer aqui, claro. Né? Preciso que essas ondas tenham a mesma frequência. Então tá aqui, ó. A parte mais complicada da gente brincar, né? Vamos fazer aqui. Isso. Ok? E embaixo, claro, nós vamos fazer a outra onda. Tá? Eu vou convidar você a viajar comigo aqui na maionese, tá? Pronto? Tá aí. Esta daqui é a queridona fonte 1 e essa aqui é a queridona fonte 2. Claro. Né? Tá aí, amados. Eu quero que você entenda que essas queridonas vão se interferir. Num primeiro momento, é como que se eu tivesse essa fonte 2 bem aqui em cima, tá? Em cima da fonte 1, na mesma linha. Eu não vou fazer esse desenho ali, que são desenho ia ficar uma loucura para vocês enxergarem, inclusive. Mas imagina que elas estão no mesmo plano, tá bom? E na mesma linha. Então tá rolando aqui em cima. Claramente, se fosse para você viajar na maionese comigo, pelo que está batendo as 2 ondas, você diria que elas vão se interferir de forma construtiva ou destrutiva? Destrutiva, né? Por quê? Porque tá ao contrário, tipo, quando tá a crista, o outro tá vale. Muito bem. E aí, o que a física vai propor para você? Ah, eu quero saber o que acontece nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que a gente vai chamar de ponto P, né? Qual é a interferência que eu tenho naquele ponto ali? Para isso, nós temos da fonte 1 até aquele ponto uma distância. Não temos? Nós vamos chamar isso aqui de distância D1.
Legal, Simon. D1, né? Distância da fonte 1 até o ponto que a gente está analisando. E claramente, né? A distância da fonte 2 até o ponto, nós vamos chamar de D2. Legal. E nesse ponto P, a Mari está dizendo aqui que com certeza eu tenho, ó, no ponto P, o encontro de uma crista com um vale, ou seja, interferência destrutiva. Mas ele quis mostrar isso para a gente de forma matemática, e ele conseguiu criar uma relação. Olha o que foi feito, preste muita atenção. Amadões, você consegue perceber de verdinho aqui, ó, estando a fonte 2 nesse ponto, que essa região que eu estou marcando aqui para você, ó, é D1 menos D2? Todo mundo enxerga isso ou alguém tem dificuldade? Daqui até lá, D1. Daqui até ali, D2. O que é esse pedacinho? Tudo menos isso aqui. D1 menos D2. Vocês concordam? Já tem a galera falando aí de boa. Ficou claro que esse pedacinho aqui é D1 menos o D2, subtraindo um do outro sobra isso aqui? E fica claro também para você que esse D1 menos D2 representa isso aqui de onda? Vou até marcar mais forte aqui para você ver. Fica claro? Que D1 menos D2 em forma de onda representa esse pedaço, e isso aqui é quantas ondas? Isso aqui corresponde a quanto de onda? O que seria isso em números de ondas? Maria Rita está dizendo meia onda. Todo mundo concorda que eu tenho aqui apenas uma crista? Sim ou não? E que teríamos então aqui uma metade de onda? E aí o nosso incrível Hertz foi lá e escreveu, né? Ah, nesse ponto P eu tenho D1 menos D2 igual a uma metade de onda. E quando eu tenho D1 menos D2 igual a uma metade de onda, a interferência naquele ponto P deu quanto? Deu destrutiva. Interferência destrutiva. Ah, Simon, entendi. Mas e se eu pegasse a fonte 2, Simon, e mexesse ela? Mudaria alguma coisa? Ah, mudaria. Vê se você consegue viajar comigo se eu pegasse a fonte 2 e mexesse ela para cá. Se eu colocasse a fonte 2 aqui, eu não teria algo assim, ó? Agora vai ter que viajar comigo aí, hein? Vocês concordam comigo? Tem que ir falando comigo, tá? Eu acabei de pegar a fonte 2, o que, que a fonte 2 gera? Gera crista. Você está vendo que as duas fontes são geradoras de crista primeiro? Ela poderia gerar vale, mas ela começa gerando crista. É assim que é a minha fonte. Aí, Maria Rita está dizendo aqui, uai, mas se eu pegar a fonte 2 e carregar ela aqui, agora passa a ficar crista com crista, vale com vale. A interferência vai mudar, Simon. Vai mudar. Sabe por que vai mudar? Aí a Juliana também escreveu, a onda vai ficar certinha, né? Uma parecida com a outra. Vai mudar porque também vai mudar a distância D1 menos D2. Porque agora D1 menos D2 vai vir até aqui, ó. Você concorda? E daqui até aqui, eu tenho quanto de onda agora na distância D1 menos D2? Um comprimento de onda, está dizendo aí a Maria Rita. Ou seja, duas metades. No segundo caso, eu tenho D1 menos D2 igual a duas metades. E aí deu interferência construtiva. Opa, pera lá. Quando deu D1 menos D2 uma metade, a interferência foi destrutiva. Mas quando deu duas metades, a interferência foi construtiva.
Alguém consegue ver a diferença da equação de cima para a equação de baixo? Alguém consegue me dizer a diferença? Ó, D1 menos D2, uma metade deu destrutiva. D1 menos D2, duas metades deu construtiva. Quando eu peguei a fonte 2 e arrastei ela. Poderia ter arrastado a fonte 1 também. Poderia ter pegado a fonte 2 e jogado ela para trás ao invés de para frente. Fala para mim, qual que é a diferença da equação de cima e da equação de baixo? O 2? E o 1, chamados de número de interferência. A diferença básica aqui, Ana, segundo ano, é que aqui deu ímpar e aqui deu par. E nesse sentido, nós temos a diferença. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Não, você desligou o microfone. Então, o que eu estava dizendo para você que a diferença está no número de interferência, ímpar e par. Dependendo se eu tiver ímpar ou se eu tiver par, era o que eu estava dizendo, a interferência vai ser destrutiva ou construtiva. Até aí pegou? Então, Simon, um minuto, Elisa. Então, Simon, quando é 1, é o D, e quando é 2, é o C, né? Que é construtiva e destrutiva. Isso. Então, vamos ampliar mais o seu raciocínio? Quando for qualquer ímpar, é destrutiva. Quando for qualquer par, é construtiva. Porque essa Agora eu distância pode peguei. ser maior ainda, não pode? Ou menor ainda, ok? Então, para nós, a interferência ímpar se trata de uma interferência destrutiva e a interferência par se trata de uma interferência construtiva. Porém, olha a mandioca, isso porque as duas fontes estão em fase. O que é estar em fase? Essa sempre começa gerando crista, essa sempre começa gerando crista. Mas você concorda comigo que se a fonte 2 começar gerando vale, já bagunça tudo? Já inverte tudo? Então vamos resumir para vocês como funciona? Posso apagar isso aqui? Eu tirei uma foto, Simon, mas como você conseguiu esses valores, o 1 e o 2? Esse 1 e esse 2? Uhum. Através das metades de comprimento de onda. Quando a fonte estava aqui, a distância D1 menos D2 era isso aqui. Uma metade de onda. Uma crista é uma meia onda. Quando a fonte 2 veio para cá, a distância entre elas fez isso aqui. Aonde eu tenho uma onda, mas que são duas metades. Tá vendo que a forma dele pensar foi em meias ondas? Metades de onda, metades de onda. Então aqui eu tinha uma metade de onda, aqui eu tive duas metades de onda quando eu mexi a fonte para um lado e para o outro. Então, dessa forma, é assim que eu vou enxergar, Mariana e segundo ano, quantas metades de onda eu tenho num determinado exercício. É claro que essa equação vai ajudar muito mais a responder algumas questões teóricas, né, do que propriamente desenho. É muito difícil aparecer uma questão com desenho. E aí ficou assim, ó, para ondas em fase, que é aquelas que geram crista-crista, né, e vale-vale, e para ondas em oposição de fase. Para ondas em fase, vamos lá? D1 menos D2 é igual a N lambda sobre 2.
Essa é a fórmula. E para oposição de fase, é a mesma fórmula, né? Não vai mudar a fórmula. D1 menos D2 igual a N lambda sobre 2. A diferença é o seguinte. Em fase, se o N for par, a interferência é construtiva. Se o N for ímpar, a interferência é destrutiva. Em oposição de fase, muda tudo. Inverte tudo. Quando o N é par, a interferência é destrutiva. Quando o N é ímpar, a interferência é construtiva. Ah, só vira a parada, né, Simon? Exatamente. Vai inverter o nosso N, o número de interferência, para par e para ímpar. Simon, como assim fase em oposição? Eu não entendi isso. Vou explicar para você agora.